Se você perguntar a médicos qual é a parte mais difícil do trabalho deles, a maioria vai responder sem hesitar: dar diagnósticos devastadores. Neste vídeo, levamos essa realidade ao extremo. Hoje, vamos conhecer alguns dos diagnósticos mais inacreditáveis que médicos já tiveram de comunicar. Entre eles estão choques que mudam a vida de jovens adultos, condições tão raras que apenas uma pessoa no mundo as possui e casos tão bizarros que parecem impossíveis. Vamos começar com Jet Wilson, ou, mais precisamente, com o diagnóstico que seus pais receberam quando ele ainda era um bebê. Ainda muito pequeno, Jet contraiu uma infecção que fez com que sua perna esquerda crescesse muito mais lentamente do que a direita. A causa, como se descobriu mais tarde, foi um grave erro médico, ao qual voltaremos em breve. Quando era criança, o crescimento desigual das pernas ainda não trazia consequências dramáticas, mas, com o passar do tempo, a diferença se tornou severa. Hoje, a perna esquerda de Jet é muito mais curta do que a direita, o que faz com que ele tenha, na prática, duas alturas diferentes. Em pé sobre a perna direita, ele mede cerca de 1,68 m. Sobre a esquerda, tem apenas aproximadamente 1,45 m. Durante muito tempo, médicos acreditaram que Jet não conseguiria andar quando chegasse à adolescência. Hoje, ele tem 32 anos e ainda caminha. Isso se deve, em parte, a tênis ortopédicos feitos sob medida. Ao longo dos anos, ele construiu uma coleção de calçados especiais avaliada em mais de $100 mil. Mas como ele consegue pagar por isso? Jet sempre foi extremamente determinado, apesar de, ou talvez justamente por causa, da sua deficiência. No início dos seus 20 anos, ele começou uma carreira como rapper e produtor musical. Com o tempo, se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. Hoje, ganha centenas de milhares de dólares por ano e construiu uma família. Ele e sua namorada, Angel, têm um filho de 6 anos e compartilham regularmente sua rotina online. Visto de fora, o pequeno núcleo familiar parece genuinamente feliz. Mas como o erro médico que causou a deficiência de Jet aconteceu em primeiro lugar? Quando ele tinha apenas uma semana de vida, precisou receber medicação intravenosa. O cateter usado no tratamento estava contaminado com bactérias. Essas bactérias se espalharam pela perna e comprometeram de forma permanente o seu crescimento. Agora passamos para um diagnóstico que deixou médicos na Índia perplexos por dias, mas, para entendê-lo, precisamos voltar ao começo. Em 18 de maio de 1999, uma ambulância cortava as ruas da Índia em alta velocidade. Dentro dela estava Sanjeev Dagat, de 36 anos, convencido de que estava à beira da morte. Seu abdômen havia inchado a um tamanho inimaginável, esticado a ponto de parecer que poderia se romper a qualquer momento. Os médicos fizeram radiografias imediatamente, mas as imagens não faziam sentido. Exames de ultrassom também não esclareceram o quadro, revelando apenas que parte do abdômen parecia conter líquido. Foi somente durante uma tomografia que a situação se mostrou realmente alarmante. O exame revelou uma enorme estrutura escura ocupando quase toda a cavidade abdominal. Não era líquido, não era gordura, não eram órgãos aumentados, era uma massa desconhecida. Sem outra alternativa, os médicos abriram cirurgicamente o abdômen de Sanjeev. Lá dentro, encontraram a massa envolta por uma membrana. Ao cortá-la, quase 20 quilos de um fluido oleoso começaram a escorrer. Em seguida, veio o momento que chocou todos na sala de cirurgia. Quando um médico introduziu a mão, tocou em algo sólido. Parecia uma mão humana atrofiada. Sanjeev, descobriu-se, havia tido um gêmeo. Por mais de 30 anos, ele carregou dentro do próprio corpo o feto não desenvolvido de seu irmão gêmeo, sem jamais saber disso. Ainda mais impressionante, o feto permaneceu vivo, sobrevivendo como um gêmeo parasita ao se alimentar dos nutrientes de Sanjeev. Essa condição extremamente rara é conhecida como feto em feto e costuma ser descoberta muito mais cedo na vida. Até hoje, o caso de Sanjeev é considerado o exemplo mais extremo e impressionante já documentado. Em seguida, temos Natasha Coates, de Nottingham, na Inglaterra. Sua doença começou em 2012 e no início parecia inofensiva. Ela desenvolveu uma alergia a maçãs. Depois, outras frutas também passaram a provocar reações. Preocupada, ela procurou um médico e recebeu um diagnóstico chocante: síndrome de ativação dos mastócitos. Esse raro distúrbio imunológico faz com que o corpo reaja de forma alérgica a praticamente qualquer coisa.
Em casos graves, os pacientes podem sofrer choques anafiláticos repentinos sem aviso quando o sistema imunológico desencadeia uma reação extrema do nada. No caso de Natasha, a condição é especialmente severa. Durante sua juventude, ela sofreu mais de 240 choques anafiláticos. Em muitas ocasiões, perdeu a consciência ou precisou ser levada às pressas para o hospital. Além desses episódios que ameaçam a vida, o dia a dia é uma luta constante. Quase qualquer estímulo provoca uma reação. Até o crescimento do próprio cabelo causa sintomas graves, razão pela qual ela mantém a cabeça raspada há anos. Suas lágrimas desencadeiam respostas alérgicas e o suor provoca coceira intensa. Apesar de tudo isso, Natasha se recusa a desistir da vida. Ela tem um cão de assistência chamado Ace e também é uma ginasta talentosa. Competindo como atleta com deficiência, já conquistou 48 medalhas em campeonatos nacionais. Não muito longe de Natasha vive outro jovem britânico determinado a não ser definido pelo seu diagnóstico, mesmo com todas as probabilidades contra ele. Jordan Adams é a pessoa mais jovem já diagnosticada com Alzheimer. Com apenas 23 anos, médicos lhe disseram que ele tinha Alzheimer de início precoce, além da doença de Parkinson. A causa está em uma mutação genética presente em sua mãe, sua tia e sua avó. Jordan herdou o mesmo gene, o que significa que ele já sabe que ao chegar aos 40 anos, sua memória estará gravemente comprometida e que é pouco provável que viva além dos 50. Existe, porém, um pequeno consolo. Na forma específica de Alzheimer que ele possui, a perda de memória avança de maneira muito lenta. Ainda levará anos até que os sintomas se tornem impossíveis de ignorar. Até lá, Jordan decidiu dedicar sua vida ao avanço da pesquisa e do tratamento da demência. Ele participa de programas de televisão para conscientizar o público e organizou grandes eventos beneficentes. Em uma iniciativa amplamente divulgada, ele e o irmão, Cian, correram toda a extensão da Grã-Bretanha para arrecadar fundos para pesquisa. Cian compartilha o mesmo diagnóstico e o mesmo futuro. Os dois irmãos participam ativamente de estudos sobre demência, inclusive como voluntários em universidades de Londres. Não é impossível que a contribuição deles ajude, um dia, a abrir caminhos decisivos na luta contra o Alzheimer e outras formas de demência. A próxima história talvez seja a mais emocionalmente impactante desta lista. Seu nome é John Hudson, de Nova York. Ainda criança, ele foi diagnosticado com epidermólise bolhosa, frequentemente chamada de doença da borboleta. Por causa dessa condição, sua pele se rompe e forma bolhas com o mínimo atrito. Seu corpo é coberto por feridas abertas e ainda na adolescência, ele já havia perdido metade da pele. Para conseguir suportar a rotina diária, o corpo de John é quase totalmente envolto em curativos. Ele passa a maior parte do tempo deitado, pois essa é a posição que lhe causa menos dor. E ainda assim, apesar de um sofrimento inimaginável, John transmite uma força extraordinária. Em entrevistas, ele conta que muitas pessoas dizem que sua vida as inspira. A resposta dele é simples: se a dor que ele sente ajuda outras pessoas a encontrarem força, então ele a aceita. Sua mãe é igualmente impressionante, cuidando dele todos os dias com dedicação inabalável. Existe também um pequeno sinal de esperança. No ano passado, o primeiro medicamento para epidermólise bolhosa foi aprovado nos Estados Unidos, indicando que a pesquisa sobre essa condição devastadora finalmente começa a avançar. Em seguida, temos um diagnóstico difícil de acreditar e que afetou centenas de jovens mulheres na Índia. Ele é conhecido como Síndrome da Gravidez de Cachorro e revela o quão perigosa pode ser a falta de educação. Em vilarejos rurais, algumas jovens passaram a acreditar que, após serem mordidas por um cachorro, estavam grávidas de filhotes. Elas realmente acreditavam que animais estavam se desenvolvendo dentro do abdômen. Embora isso seja biologicamente impossível, a crença se repetiu tantas vezes que médicos acabaram classificando o caso como uma condição psicológica distinta. Ainda hoje, algumas mulheres continuam convencidas dessa falsa gravidez. Aproveitando-se do medo delas, curandeiros locais exploram a situação, vendendo ervas que supostamente serviriam para provocar um aborto. Qual o diagnóstico deste vídeo mais te chocou? Conte pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!